Oi! Chegamos para mais um vídeo do Projeto Balaia e hoje vamos fazer um devocional que, gente, não ri, tá? Tem como título O Saco de Batata de Deus. Mulher negra, vamos falar sobre batatas hoje. Mas antes de começar a falar desse devocional sobre batatas, vou lembrar que o Projeto Balaia é esse projeto que leva a palavra de Deus para você, mulher negra, que foi ferida pelo pecado do racismo, que não frequenta templos ou que nunca leu a palavra de Deus porque ouviu falar que é uma palavra que está ligada a uma religião, que é contra a questão racial. Então aqui a gente vem com esse papel de desmistificar isso e trazer a palavra de Deus para a sua vida sem testemunhar a placa de igrejas ou religiões, tá bom? Já criei, já falei o que é o Projeto Balaia e deixei aqui o que é o projeto. Deixa eu falar logo antes que eu esqueça, porque às vezes eu esqueço. Curte, comenta, compartilha. É isso. Só se você quiser. Eu não estou muito preocupada com isso agora. Pegue aí a Bíblia, que é a palavra de Deus, e abra no livro de Jeremias. Todo mundo tá careca de saber que é o meu livro favorito. Capítulo 1. Vamos ler o versículo 17 e o versículo 19. E enquanto você está abrindo a palavra de Deus, porque eu quero que você tenha esse hábito de ler... Ai, Michele, volta. Michele caindo. Que você tenha esse hábito de ler a palavra de Deus, eu vou falar o porquê, né? Do saco de batata. Para você já abrindo a sua imaginação e entendendo qual é o objetivo desse devocional. Você já viu um saco de batata? Aqueles grandão que é cheio de batata, obviamente, porque é um saco de batata. A batata, ela não tem ansiedade, mas ela pode se tornar no futuro uma batata frita, um purê de batata, uma torta milanesa com batata, pode ser a mistura, a carne de gado, do porco, do frango. A batata combina com todas as coisas. Toda comida que tem batata fica boa, né? Porque se você sabe e gosta de cozinhar, você sabe que a batata ela suga o sal, né? Se você errar no sal, joga batata, tá resolvido. Se você quer cremosidade, quer maciez na comida, joga batata, tá resolvido. Então a batata, ela serve para várias coisas, né? Inclusive o saco de batata, o próprio saco em si, você pode utilizar para outras coisas, para outra utilidade. Mas a batata, ela não se preocupa muito no que ela vai ser no futuro, no que ela vai se tornar, né? Se ela vai se tornar uma batata frita ou purê, para ela é indiferente. Ela não parece se preocupar aí com isso. E por que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque eu estava conversando, né? E eu estava notando isso em mim também, que existe uma coisa muito forte em nós, mulheres negras, e também nas pessoas que não são, isso é independente, porque a ansiedade hoje, ela está movimentando o nosso século, né? As relações profissionais, relacionamentos amorosos, tem que acontecer para ontem, tem que ser agora. Todo mundo está com essa pressa de ser alguma coisa. Mas antes de ser alguma coisa, antes de querer ser a batata frita ou o purê, vamos apenas ser o saco de batata? E a palavra de Deus fala isso. Se você for abrir aqui comigo, né, em Jeremias 2, versículo 17 ao 19, eu vou ler junto com vocês. Vamos ler? Fala o seguinte: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por colunas de ferro, e por muros de bronze. Conta toda a terra, conta os reis de Judá, conta os seus príncipes, conta os seus sacerdotes, e conta o povo da terra. Versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? E aqui eu vou explicar o contexto para você, mulher negra, que nunca leu Jeremias, que é um livro que eu acho que toda pessoa que está começando na fé, ou que já é muito tempo cristão, tem que ler Jeremias. É tipo assim, Salmos.
É tipo Apocalipse, é tipo o Novo Testamento. Você tem que saber o que é Jeremias, né? O que ele passou, as injustiças, o que é a vida cristã. Porque Jeremias, ele mostra essa dependência muito grande de Deus. E ele mostra a idolatria, ele mostra as falhas. E como nós temos que olhar para nós mesmos, em vez de olhar para líderes, para as pessoas, e tentar nos aproximar cada dia mais de Deus. É uma dica de leitura, tá? Se nunca leu, leia Jeremias. Mas se você for aqui no capítulo 1 de Jeremias, você vai ver que bem no começo, o Senhor chama Jeremias para ser profeta. Jeremias fala assim, aqui qual o versículo que ele fala, meu Deus? Ele fala assim no versículo 5, no versículo 6. Eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um menino. Estou me chamando para ser profeta, para falar contra reis, contra sacerdotes, contra pessoas grandes, Deus, contra peixes grandes. E eu sou apenas um menino. Então aqui ele olhou para a limitação dele. Quem sabe Jeremias até fica ansioso, porque de repente, pensa comigo, você é só uma pessoa comum, vivendo sua vida comumente, indo para o seu trabalho comumente, e de repente o próprio Deus chega para você e fala, olha, Maria, eu te escolhi para você, nesse trabalho, ser a pessoa que vai falar de mim para essas pessoas. Mas você trabalha, tipo assim, numa corporação, em um ambiente de pessoas que são totalmente revoltas à palavra de Deus, de pessoas totalmente ímpias, que, tipo, o lema delas é viver o oposto do que a palavra de Deus fala. Claramente, se você for Jeremias, né? Melhor dizendo, você, se eu não vou ser. Você vai pensar, poxa, eu não. Eu sou apenas um menino. Eu sou apenas uma pessoa comum. Eu não tenho todo esse dom para fazer isso que o Senhor está me chamando. E ele tenta argumentar com Deus, né? Mostrando aí uma ansiosidade, um medo de fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Aí Deus fala, olha, desde o ventre, Jeremias, eu te escolhi. E o que eu acho interessante sobre o saco de batata aqui, né? Porque depois eu falo para você por que eu falei saco de batata. É que no começo de Jeremias 1, Jeremias fala, eu sou apenas um menino. Mas no final, o Senhor transforma esse menino em colunas de ferro, transforma esse menino como uma cidade forte, transforma esse menino em alguém que é contra príncipes, governantes e sacerdotes. Independente de quem você é, mulher, independente do que você tem para oferecer, porque Deus ele sabe quem você é e o que você tem para oferecer para o mundo. Ele sabe das suas limitações, ou como sabe. Você é apenas uma criança, você é apenas um menino, mas com Deus do teu lado, você se torna cidade forte, você se torna coluna de ferro e você se torna alguém que vai contra reis, príncipes e sacerdotes. Sabe por quê? Porque não é você. Não é sobre você, batata. É sobre o motorista. É sobre o agricultor. É sobre o cozinheiro que vai pegar essa batata e vai transformar na batata frita, no purê, naquilo que ele quer, naquilo que Deus quer. E qual é o seu trabalho no processo, mulher negra? Aceitar que você é o saco de batata. Sabe? Aceitar. E parar de tentar perguntar para o motorista. Você já viu uma batata saindo do saco de batata e falando, ô motorista, para onde você está me levando? Ou quando a batata chega na mão do cozinheiro, ela chega pro cozinheiro e fala assim, aqui é a batata, tá? Viaja comigo. Ô cozinheiro, eu quero me tornar uma batata frita. Isso não existe, sabe? Logicamente a batata, se ela fala, o cozinheiro, se ele for normal, ele vai matá-la, né? Porque, vamos lá, ele vai ficar com raiva da batata e vai acabar fazendo o que ele quer, porque ele não é o cozinheiro, né? E essa batata é estranha, porque que batata que fica questionando o cozinheiro? O que ele vai fazer com ela? Qual vai ser a finalidade dela? Em resumo, mulher negra, coloca essa ansiedade que você tem sobre a vida, sobre o que você vai se tornar no futuro, se é uma batata frita ou não, na mão do teu Criador. Porque Ele é o Deus que transforma um menino em um grande profeta. Ele é o Deus que transforma um pastor de ovelha,
em rei de grande nação. Ele é o Deus que pega um pastor de ovelha em um cara que coloca a vara e faz o mar vermelho se abrir. Nunca foi sobre você, ou sobre a sua competência, ou sobre o que você pode alcançar. É sobre o Deus que é contigo. Tanto é assim que a palavra de Deus fala em Jeremias 1:19, que haverá pelejas. Mas essas pelejas, elas não prevalecem contra você, porque Deus é contigo. Porque se você fosse sozinha para essas lutas, para essas guerras, não tenha dúvida, era game off para você. Assim como também é para mim. Quando eu vou para as lutas e eu não vou com Deus, eu já sei que eu vou perder. Tá? A probabilidade de perder é de 100%, não tem 1% para mim. Mas quando você vai com Deus, quando você deixa o motorista te guiar, quando você deixa Deus ser Deus na tua vida e para de questionar o que vai ser feito do seu futuro e entrega na mão dele, você vai ver a vitória chegando. Porque Deus não promete aqui no versículo 19 que não vai ter peleja. Não, ele fala assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vai vir as pelejas. Mas o que é interessante aqui é que antes de vir as pelejas, Deus já fala, olha, vai vir, mas você vai vencer. Que louco! Você já entra na guerra sabendo o resultado. Já pensou que loucura é isso? Você vê hoje no mundo, né? Guerra de país tal contra país tal. Eles entram em guerra e não sabem quem vai vencer. Mas quando você entra em uma guerra com Deus, mulher negra, você já sabe que vai vencer. Quer dizer, você só vai lá fazer o papel mesmo de ser frita, de ser purificada, mas a vitória é certa a vitória, porque quem está contigo é um Deus que não perde batalhas. É um Deus que não perde batalhas. Olha, quando veio esse devocional pra mim, né, que assim, foi uma semana que eu tava tipo, eu vou resistir, eu não vou fazer. Era Batata que tava na mão do cozinheiro falando, eu não. Manda outro. Eu não vou. Senhor, não, acho que já deu, né? Já passamos por muitas coisas. Aqui já deu ponto pra mim. Eu tava falando assim com Deus, né? E eu tava acordando, meninas, 3 horas da manhã, né? Todo dia. A mesma oração. Não, Senhor, manda outro. Ai, Senhor, eu não. Aí eu começava a listinha, né? Porque eu tenho uma mania muito feia e Deus sabe. Eu compartilho isso com você. Que é de fazer oração do conta, né? Tem gente que ora pra ser abençoado. Eu, quando vejo a bênção, eu desconfio. Eu falo, Deus, é isso mesmo? É mesmo essa pessoa? Sei não. Aí eu começo, não sei. Aí eu começo a orar mais, vigiar mais. Eu fico escabriosa, né? Como o pessoal lá no Marião fala. Fica cabriosa é o nome? É cabriosa. Fico cabriosa com as coisas, né? As coisas boas. Eu tava orando de madrugada. Aí teve uma oração muito específica que eu falei, Deus, tá bom, eu sou o teu saco de batata. Pode me levar pra onde eu quiser, pode fazer o que eu quiser. Mas aí o Deus falou, será mesmo, Laila? Porque eu nunca vi uma batata ficar questionando se vai se tornar batata frita, se vai virar purê. E eu levei essa repreensão, né? Mas foi bom, porque assim, talvez você que tá do outro lado, sabe que Deus quer fazer algo através da tua vida, né? Que Deus quer te usar pra alguma coisa. Mas você não se sente, assim como o Jeremias, assim como eu, apto para isso. Você se acha apenas um menino. E tá tudo bem. Porque o que eu te falei aqui, o que Deus está falando com você, é que não é sobre você. Você é apenas o saco de batata. E quando ele decide que vai te usar, deixe esse motorista, deixe esse agricultor, deixe esse cozinheiro fazer o que quiser com você, batata. Amém? E esse é o devocional de hoje. Eu oro para que ele te encontre, mas que a palavra de Deus, mulher negra, ela venha fazer parte do teu dia a dia, da tua leitura. Que você tenha experiências próprias com Deus para contar, para testemunhar, para vivenciar, porque Deus também quer te usar aí do outro lado, no seu trabalho, na sua família e na tua vida, tá bom? E nunca se esqueça que Deus te ama muito. Um beijo no seu coração, batata. Tchau.